Nesse vídeo aqui vamos mostrar uma ferramenta para a gente fazer o cadastro aqui de adiantamento de salários. Então vamos mostrar como que ficou isso daqui. Tem um novo módulo aqui no menu chamado adiantamento de salário. Então aqui tem o cadastrar e tem o listar adiantamentos. Vamos primeiro fazer um teste aqui em cadastrar. Então esse módulo ele foi criado para no mês e estar cadastrando os adiantamentos de salários. Esses adiantamentos de salários, eles vão ser utilizados quando criar um fechamento de folha no mesmo mês de referência. Vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar um colaborador, tá? Quando vem aqui em cadastrar, cai nessa página, tem que escolher qual colaborador vai fazer o lançamento de adiantamento. Então eu já peguei um colaborador aqui. Eu vou colocar aqui o título aqui, tem que colocar qualquer descrição, qualquer nome que justifique esse repasse, esse adiantamento de salário, porque isso pode ser justificado lá na frente, que isso vai constar lá nos relatórios. Então vou colocar aqui, ó, repasse para, vou colocar aqui para remédios. Vou colocar qualquer informação. Aqui ele pede o mês de referência. Então esse mês de referência, ele é o mesmo mês de referência que a gente tem que selecionar lá quando faz o fechamento de folha de pagamento. Então, para fazer o fechamento de folha de pagamento para um colaborador, tem que informar um mês de referência, tá? Vai ter que informar um mês do ano de referência. Então, eu vou colocar que esse adiantamento de salário, ele é referente ao mês 12 de 2024. Então, vai notar aqui que não tem como lançar um adiantamento de salário para data retroativa, tá? Isso aqui é para a gente utilizar um mês desse momento em diante. Então, comumente, quando a gente estiver lançando um adiantamento de salário, ele sempre, por padrão, ele vai cair nesse mês atual, no mês que estamos agora, tá? E por que isso? Porque se eu pegar um fechamento de folha que foi feito há um mês, 2 meses atrás, eu não tenho como ir lá e editar a folha, porque essa folha ela já foi fechada, já foi feita toda a parte contábil dela. Então, por padrão, toda vez que cai aqui para criar um fechamento, um lançamento de repasse ou de adiantamento de salário, ele sempre vai cair no mês atual, mas pode escolher o próximo mês. Como aqui eu estou em dezembro de 24, se quiser trocar é só vir aqui rolar e escolher, por exemplo, 2025, ele vai abrir todos os meses, aí eu poderia estar colocando aqui, ó, dezembro de 2025. Mas eu vou colocar aqui este mês, que é o mês atual. Vou colocar aqui repasse para remédios. Pronto. Tá? Eu vou falar que o valor que eu estou repassando é de R$ 260. Aqui eu vou informar qual que é a data que eu fiz esse pagamento para o colaborador. Hoje é 19/12, eu vou colocar que foi pago ontem, dia 18/12. Se eu já tiver algum documento que eu posso anexar e não é obrigatório, é opcional, mas eu posso anexar. Então, digamos, quando eu fiz esse repasse para o colaborador, ele já me assinou ali um recibo da empresa. Então, se eu tiver algum documento PDF, eu posso anexar aqui. Eu vou colocar um qualquer aqui, tá? Vou colocar aqui o meu teste número 5, tá? Só para a gente poder testar. Aí tem que vir aqui concordar, eu entendo que esse registro de adiantamento de salário, né, será disponibilizado para integrar na folha de fechamento. Que é o que a gente entendeu aqui. Eu tenho que confirmar, para não ter aquela questão, eu enviei sem querer, então tem que assinar aqui. E vamos lançar esse adiantamento de salário. Pronto, eu já fiz esse lançamento. Tá? Então, se eu vim aqui listar adiantamentos de salário, eu tenho um adiantamento registrado. Tá? Então, aqui eu tenho um adiantamento que foi feito um repasse para remédio do colaborador César de Teste. A referência foi o mês 12 de 2024, ou seja, ele é para ser utilizado na folha de pagamento do 12 de 2024. Então, essa referência está travada nessa folha de pagamento. Se esse adiantamento foi combinado que ele é para ser descontado em janeiro de 2025 e não no mês que estamos agora, que ainda vai fechar daqui a 11 dias, então tem que ir lá e criar esse pagamento e informar que a referência é no mês 1 de 2025. Ou seja, a referência que informar é a que vai ser possível a integração. Não vai criar um adiantamento de salário para a referência 12 de 2024 e querer que ele seja descontado em mês 1 de 2025, que não vai dar essa autonomia lá no final. Ah, mas eu fiz errado. Então, clica em editar, volta aqui, muda a referência e salva. Tá? Então, vamos voltar lá na lista. Referência 12/24, foi passado este valor, foi passado nesta data, tá? O PDF do recibo teste 5 que eu falei que eu anexei está aqui, e aqui quem é o colaborador. Aqui pode editar e aqui pode excluir, tá?
esse adiantamento de salário. Então, é desta forma que faz. Então, digamos que durante o mês, veja, hoje, né, hoje ainda é dia 19 do 12. Então, digamos que esse mês inteirinho passamos aqui lançando vários repasses, vários adiantamentos para um colaborador, para mais de um, ou mais de um repasse para o mesmo. Ok, é tranquilo. Aí fala, tá, mas esta folha de pagamento 12 do 24, ela nem existe, porque nós estamos aqui na data 19 do 12, ela vai ser criada ainda no último dia desse mês, ou no primeiro dia do mês seguinte, para fazer o fechamento desse mês. Tudo bem. Aqui a gente está registrando adiantamentos de salário, mesmo que essa folha de pagamento ainda não exista. Por quê? Porque no momento que a folha de pagamento deste colaborador, desta referência for criada, nesse momento ela vai pegar todos os adiantamentos de salários que estão registrados em banco de dados e vai automaticamente lançar em folha. Vamos entender como isso funciona. Então tá, digamos que eu passei aqui o mês lançando um ou mais adiantamento de salário para este colaborador e finalmente chegou aqui o mês que eu tenho que criar a folha de pagamento. Então eu vou vir aqui em funcionários ativos, vou criar na área, entrar na área de um funcionário. Veja, ele não tem a folha de dezembro de 2024, tá? Eu vou criar aqui a folha de dezembro de 2024, vou colocar aqui do período de 1 a dia 30, tá? Então esse período que coloca aqui, ele não é parâmetro para entender se ele deve ou não pegar os adiantamentos de salário deste período, tá? O parâmetro que nós temos é isso aqui, tá? Então, quando eu estou criando um adiantamento de salário e eu digo que ele é de 12, da referência 12 de 2024, quer dizer que o meu fechamento de folha de pagamento com a mesma referência, entende-se que o sistema está com permissão para fazer integração. Então, olha só, quando eu clicar aqui em criar essa folha de pagamento, até aqui nada mudou, já é como era antes. Ele criou referência 12 de 2024 e quando eu entrar em detalhar, veja o que ele fez. Ele automaticamente criou o adiantamento do salário. Então veja só, lá eu lancei que foi feito um adiantamento de salário no valor de 260. Então veja só, quando eu criei uma folha de pagamento e eu criei uma folha com o mesmo mês de referência, vamos entender isso aqui. Vamos vir aqui de novo em listar. Ó, aqui referência que eu criei, esse adiantamento foi na referência 12 de 2024. Né, que foi a referência que eu criei. Então, quando eu venho aqui e eu criei no mesmo 12 de 2024, automaticamente ele percorreu o banco de dados de adiantamentos de salário, tá, para este colaborador, para este mês de referência, para este fechamento de folha, e ele buscou e colocou automaticamente o valor de adiantamento de salário. Mais do que isso, ele também pegou, porque aqui nós criamos mais um campo. Porque aqui antes, nesse documento, nós tínhamos apenas o campo de observações gerais. E agora entrou um outro campo de observação chamado observações sobre adiantamento de salário. Então, automaticamente, ele colocou o valor de adiantamento aqui, tá? E isso é um valor editável, tá? Aqui você pode tranquilamente vir aqui e mudar isso daqui, ok? E mudar isso aqui, tá? Então, se tiver alguma correção, consegue mudar ainda aqui. E ele pegou e montou uma descrição automática. Ó. Olha só como que ele colocou aqui. Ó. Ele colocou assim, registro de adiantamento de salário, repasse para remédios de R$ 260 nesta data. Ou seja, automaticamente ele traz o valor do adiantamento de salário e traz aqui uma descrição completa. Né? Adiantamento de salário, repasse para remédios de 260 em 18 do 12, que foi a data conforme que eu paguei este colaborador, certo? Ok. Então, como que fica se eu estou com essa folha de pagamento já registrada? Porque veja que no momento que eu registrei, ele automaticamente capturou todos os dados de adiantamento de salário que estava no banco de dados da mesma referência e já fez automático. Aqui nós colocamos um botão atualizar. Tá? O que esse botãozinho atualizar faz aqui? Veja, no adiantamento de salário tem um botão atualizar aqui, ó, com o símbolo de refresh. Esse atualizar, ele volta no banco de dados de adiantamento de salário e verifica se tem uma alteração. Se tiver, ele volta aqui e ele faz o upgrade, ele atualiza novamente essa folha de pagamento, tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. Imagina que se eu venho aqui em adiantamento de salário e eu faço uma alteração, por exemplo, eu edito ele, por exemplo. Ah, não é 260.
era 360, certo? Era 360 reais. Opa, era 360 reais. E eu clico em salvar, vou marcar aqui, né? E eu clico em salvar essa alteração. Veja só, quando eu volto em folha de pagamento e entro aqui, eu tenho que atualizar, porque essa folha ela só faz uma leitura automatizada no momento que eu crio. No momento que você cria a folha de pagamento, ela lê os pontos e coloca automático. Agora ela lê os adiantamentos de salário e coloca automático. Mas a partir do momento que foi feita a alteração após a folha de pagamento ser criada, você tem essa alternativa. Veja só, eu vou vir aqui e vou pedir uma atualização. Olha só, ele atualizou, agora ele mudou automaticamente para 360 e ele também alterou aqui a descrição para 360. Então entenda que esse botão aqui, ele é um método que você tem para você fazer uma atualização, ok? Então digamos que eu vi agora que faltou eu lançar outro. Eu tenho que lançar mais um. Eu volto neste colaborador, tá? Vamos lá, mesmo com a folha já criada. Eu volto, coloco aqui, eu coloco repasse para combustível. Pronto, é mais um repasse. Referência, a mesma, eu estou na mesma folha. E esse repasse aqui foi de R$ 130. E eu vou colocar aqui a data desse repasse, foi lá no dia 10, eu tinha esquecido de colocar. E eu vou vir e vou salvar isso daqui. Ok, criei mais um repasse, vamos enlistar. Ok, agora está lá. Ó. Então, para este, veja só, para este colaborador, vou buscar aqui um filtro por ele, porque ainda que enlistar adiantamentos, eu tenho uma busca por colaborador ou por mês de referência, ok? Então, para este colaborador que eu estou testando, para este mês de referência, temos dois resultados, o de 360, que nós já manipulamos, e agora um novo que eu coloquei, que é combustível de 130. Agora, olha que interessante. Nós temos aqui já dois registros para o mesmo colaborador e ainda aqui embaixo de cada colaborador temos um atalho que você já pode navegar direto dentro da área do colaborador também, já que estamos falando de colaborador, tá? Então vamos ver como que fica isso aqui. Eu vou navegar até a área deste colaborador, tá? Eu vou voltar nessa folha de pagamento. Lembre, só temos um registro de 360, tá? Aqui, por quê? Porque se eu estou fazendo inserções, deletando, editando qualquer tipo de manipulação de dados, de adiantamento de salário, quando uma folha de pagamento já é criada, ela não tem como saber que eu estou fazendo isso. Eu que vou ter que vir aqui e falar, vamos se atualizar? Agora, se eu lanço ali vários adiantamentos de salário, aí eu vou lá, faço edição, eu excluo, crio novas, enquanto eu não tenho folha de pagamento, tá tudo certo, porque no momento que eu crio a folha de pagamento, automaticamente ele faz a leitura e coloca tudo automático, tanto as restrições quanto a soma de um ou mais valores. Tá, ele percorre e faz uma soma completa e coloca. Mas a partir do momento que eu crio uma folha de pagamento, eu volto lá na minha ficha de adiantamento de salário e faço qualquer manipulação, tem que voltar aqui na folha de pagamento e pedir para ele se atualizar. Por quê? A ordem correta cronológica de fazer isso é o mês inteiro lançar o que tem que lançar, no final do mês cria a folha de pagamento e não mexe mais, tá? Então essa é a forma, é o cronograma normal de funcionamento. Esse seria o fluxo comum de funcionamento, tá? Mas depois que você cria a folha de pagamento, você tem que voltar, excluir ou criar ou editar, volte na folha de pagamento que tem o mesmo mês de referência e peça atualização. E é isso que eu vou fazer agora. Veja que eu fui lá e fiz mais um cadastro lá, né, de mais um repasse de 130. Agora eu vou vir aqui, vou clicar ó, em editar, tá? Olha aqui no 360 e aqui nós temos apenas um texto que é uma descrição. No momento que eu editar, veja só, ele fez uma correção. Agora ele trouxe aqui os 490 e aqui ele trouxe o outro registro de adiantamento do salário. Esse aqui, ó, registro, adiantamento de salário, um repasse para combustível, valor R$ 130. Então esse botão, ele sempre vai forçar uma atualização. Se eu voltar agora lá e excluir um adiantamento, quando eu voltar aqui, eu vou atualizar novamente. Entendido? E quando você gera esse PDF, que é o fechamento final, agora nós temos aqui também, deixa eu pontuar isso daqui. Agora nós temos aqui também agora, né, mais um campo de observação, ó,
que nós tínhamos o campo de observação aqui, que é o geral, e agora temos mais um campo de observação aqui, né, que é esse aqui, ó, observações de adiantamento de salário, está aqui, ó, o primeiro repasse e o segundo repasse, ou seja, também ficou bem claro aqui nesse documento final que gera uma folha de pagamento, ok? E o campo de observações gerais, nada mudou. Ele está aqui para você colocar qualquer tipo de informações que não tem nada a ver com repasse de salário. Então, se eu vim aqui e colocar aqui algumas coisas aqui, veja que eu tenho uma atualização que independe do resto. Se eu voltar aqui, tá? Olha só, normalmente, ou seja, nada mudou, ok? Nada mudou. Então, a gente acrescentou mais, a gente não substituiu nada, ok? E agora chegou o final do mês, criou a folha de pagamento, tem adiantamento de salário, ele lança automático. Se não tem, ele deixa tudo em branco, não lança nada. Depois que criou a folha de pagamento, manipulou, editou, excluiu, criou mais, volte na folha de pagamento, clique em atualizar. Quando você clicar em atualizar, ele volta no banco de dados de adiantamento de salário, pega esse mês e ano de referência e vê se lá no banco de dados existe algum registro para o mesmo colaborador que você está, para o mês e ano de referência. Se tiver, ele traz aqui, faz o upgrade do seu banco de dados e faz a atualização. Então esse módulo aqui está pronto para ser utilizado. E como que fica agora se eu voltar aqui em listar e falar, eu não quero, eu vou excluir tudo isso. Veja só, vamos lá, vou excluir o primeiro e vou excluir o segundo. Ok, agora eu vou voltar lá na área do colaborador, vou clicar em detalhar, veja, ainda está lá o registro, porque lembre-se, manipulou, após o fechamento de folha, você que tem que atualizar. Eu vou vir aqui e vou atualizar. Pronto, agora ele zerou aqui porque não tem registro de adiantamento de salário para esse colaborador, para esse mês e ano de referência, ok? Então essa ferramenta aqui, ela já está publicada e pronta para ser utilizada. Até mais.